Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Propostas de redução das isenções e dos dias de passe livre no transporte da capital são debatidas em audiência pública. Plano de mobilidade urbana deve ser encaminhado em dezembro para análise do Legislativo. E ainda, aprovado o projeto que institui política municipal para gerenciamento de resíduos sólidos. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara da Capital realizou audiência pública para debater projetos do Executivo que tratam sobre a redução das isenções e dos dias de passe livre no transporte coletivo da capital. O governo defende que a aprovação das propostas vai gerar redução na tarifa. Entidades contrárias às matérias temem incremento na evasão escolar e impacto na área da saúde. A intenção da Prefeitura é reduzir as isenções de 14 para 5 e os dias de passe livre de 12 para 2, dias de vacinação e de Nossa Senhora dos Navegantes. Se a Câmara acolher esse projeto, nós estaríamos aportando em torno de 20 milhões de reais para custear do ensino fundamental 100% do aluno de 1,5 salário mínimo, é isso, Cássio? Né? Então, quer dizer, renda familiar de 1 salário e meio per capita, né? Então nós estaríamos bancando 100% pela Prefeitura o ensino fundamental e 75% do ensino médio também usando esse mesmo critério. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, vai ter que provar que tem necessidade, porque vamos combinar entre nós, acho que quem conviveu comigo na Câmara de Vereadores, eu não mudei de opinião, não mudei de opinião como vice-prefeito, não mudei de opinião como deputado e não como prefeito. Eu acho que, para mim, isenção tem um pressuposto básico, é a necessidade. Se todas essas ações forem devidamente aprovadas pelo Parlamento Municipal, nós teríamos uma redução de 21 centavos na tarifa. Essa redução de 21 centavos seria pela eliminação dessas isenções e o passe livre. Achamos que essa medida da Prefeitura, isso vai colocar uma parcela muito importante e grande dos usuários hoje do transporte para fora do nosso sistema. Então vai na contramão de resolver um problema, porque as pessoas vão deixar de pegar ônibus nesse momento. A principal medida para garantir e diminuir o preço da passagem que a gente enxerga hoje é o subsídio, né? Que é uma receita que é usada no mundo inteiro. A medida do subsídio de transporte na Europa é de 50%, e a cidade de São Paulo, por exemplo, consegue garantir o passe livre para os estudantes, né? É isso que a gente precisa buscar de forma urgente. Formas para subsidiar o transporte e fazer um transporte mais atrativo para a população, né, de Porto Alegre. Portadores de HIV e pessoas com deficiência demonstraram preocupação quanto ao corte das isenções e temem impacto no tratamento. Parlamentares também se manifestaram em relação às propostas. Quem pode não anda de ônibus, e só anda de ônibus quem precisa. E o que impacta, repito, não são as isenções. Isso é como querer que o povo que sofre por ter que andar de ônibus e não ter alternativa seja considerado culpado da sua própria desgraça. O transporte, ele é um direito estabelecido na Constituição e ele deve ser compreendido pela administração pública para além do cálculo contábil. Eu acho que é isso que está em discussão, né? Quero reforçar aqui, prefeito, secretário Zac, vamos ampliar esse debate. Vamos reconhecer que a Câmara pode oferecer, através da comissão especial que está sendo instalada agora nessa semana, para ouvir de diversos segmentos, coisa que o governo não fez, está fazendo agora. Eu espero que o senhor, a partir das falas que nós ouvimos hoje, das pessoas de vários lugares da cidade, de vários setores, que não podem perder essas isenções, o senhor se sensibilize. E, novamente, a gente tem que fazer esse tipo de discussão sem ter uma análise concreta de qual é a situação hoje da gestão do sistema de bilhetagem. O nosso gestor do município não considera o impacto no sistema de saúde, as pessoas que vivem com HIV. E
enfim, toda uma organização de sistema de saúde, não tem como suportar. A pessoa com deficiência tem um custo de vida mais elevado que as demais pessoas. Nesse sentido, entendemos que o corte da renda para receber a isenção deve ser revisto. Eu vejo, tecnicamente, o pessoal da saúde, o pessoal da LPTC, o pessoal da secretaria, do secretário Zac, do transporte, já trabalhando para a questão dos usuários que estão em tratamento do HIV. E é preciso debater mais, é preciso discutir mais, e é preciso chegar a um denominador. As entidades e o setor público, no caso, o governo. E o transporte coletivo, segundo o governo, é um dos elementos que deve nortear a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Conforme a Prefeitura, legislação específica para o setor poderá garantir mais investimentos na melhoria do deslocamento da população. A proposta deve ser encaminhada em dezembro para o Legislativo. O assunto foi discutido na Comissão de Urbanização e Transportes. De acordo com o engenheiro da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em 2018, a Prefeitura iniciou o trabalho para a formulação do plano. Segundo ele, o foco de atuação deve priorizar o acesso ao transporte ativo da população, como a caminhada, o uso da bicicleta e ainda o transporte coletivo. João Paulo Cardoso disse que uma das próximas etapas do processo é ouvir os porto-alegrenses. E esse ciclo de discussões que a gente está propondo iniciar agora, que a gente imagina que vai levar ali agosto e setembro, essas conversas, mas assim, essa discussão é permanente, né? É uma construção em conjunto, então a gente já também está providenciando alguns canais de comunicação com a sociedade para que a gente consiga, né, dar publicidade ao que a gente está fazendo. Segundo a diretora-geral da Secretaria de Mobilidade Urbana, a Prefeitura já está fazendo intervenções em obras prioritárias que podem melhorar a situação de alguns gargalos na cidade. A Prefeitura ainda falou sobre os planos para o financiamento de projetos relacionados à mobilidade urbana. A gente está vendo as melhores alternativas, tá? Para que a gente busque recurso para o financiamento do transporte público. A questão da infraestrutura da cidade, ela é colocada para todos. Quem sabe uma parte dos automóveis possa vir a contribuir junto para a modicidade tarifária. A questão dos estacionamentos, tem várias coisas que a questão das empresas, né? Então, são ideias, são projetos que a gente está estruturando. Desde de doações, de um portal de doações para pequenas intervenções, tem intervenções que podem ser feitas com o orçamento da Prefeitura, né, ao longo dos anos. Tem questões que podem ser feitas com parcerias público-privadas e a questão de troca por questão de grandes empreendimentos, né, a contrapartida de grandes empreendimentos poderia ser uma parte destinada às obras que estão previstas no plano. E também financiamentos, né, tanto do Ministério quanto de bancos internacionais. A situação do transporte coletivo é uma das prioridades do Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Para os representantes da Prefeitura, a readequação das linhas de ônibus, mais corredores exclusivos e a captação a longo prazo de recursos poderiam melhorar a circulação na capital. A necessidade de planejamento, tendo em vista o pós-pandemia e a queda no número de passageiros, também foi uma preocupação apresentada na CUTAB. Agora, com essa recaída aí de quase 1 milhão para 400 mil pessoas no transporte, tem que ter uma nova acomodação. Isso vai voltar gradativamente, muitos não vão voltar, mas tu tem que ter um planejamento de mobilidade, como o João Paulo está falando, de contemplar qual é a previsão daqui 5 anos, quando terminar, né, e nós não tivermos mais nenhum resquício, se Deus quiser, dessa pandemia. Quantos andarão de ônibus? Um levantamento que tem que ser feito, né, e ver o preço da passagem. Se nós não tivermos financiamento, é muito difícil. E esse meu plano é um plano de financiamento baseado
baseado numa taxa, justamente, não mais na tarifa, porque eu acredito que não tem como sustentar o transporte baseado na tarifa, porque as pessoas pobres não têm condições de bancar o sistema, mas baseado numa taxa que as empresas paguem de acordo com a folha de pagamento delas, que isso vai permitir que o transporte tenha um subsídio, porque é um serviço essencial. É praticamente impossível resolver o problema mais geral, né? Mas tendo planejamento já nos dá um alento. E a minha fala mais é no sentido de parabenizar o trabalho, que existe um planejamento até para a gente poder, como vereador, a gente sabe, como eu falei, não vai resolver o problema de todo mundo, até porque a gente vai a alguns bairros que há pouco tempo atrás não tinha nada, agora tem um bairro lá instalado. É uma coisa impressionante. Aí o pessoal disse, olha o que acontece com a chuvarada aqui, olha o que acontece para a gente sair daqui para pegar um ônibus, por exemplo. A previsão é que em dezembro deste ano, o projeto de lei do Executivo seja enviado para apreciação dos vereadores. Uma lei federal estabelece a necessidade de planos municipais de mobilidade urbana. No caso da capital gaúcha, a proposta precisa ser aprovada e publicada até dia 12 de abril de 2022. E o tema do transporte público na capital também gerou debate na sessão de segunda-feira. No espaço da Tribuna Popular, o Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre reiterou a posição contrária da entidade ao projeto do Executivo que prevê a desestatização da Carris. No espaço da Tribuna Popular, Sandro Abad disse que a Prefeitura precisa explicar qual será o destino daqueles servidores da Carris que podem deixar as funções na empresa, caso o projeto de desestatização da companhia seja aprovado na Câmara Municipal. Além de deixar ainda mais claro o que irá ocorrer com os atuais funcionários da Carris, o Sindicato dos Rodoviários também acredita que o Executivo poderia esperar alguns meses para votar a proposta de privatização da companhia. Conforme a categoria, o Executivo poderia reavaliar o projeto após um plano de demissões voluntárias dos trabalhadores da empresa que está previsto para o final desse ano. 6 meses é um prazo que eu acho que a gente, no mínimo, é um prazo em que os trabalhadores podem dar um sinal de apoio. Nós temos um PDV para acontecer em janeiro, que vai sair aproximadamente quase 500 funcionários e vai já diminuir o aporte. Mais 102 ônibus que serão retirados, que também vai diminuir o aporte da Prefeitura no combustível, na manutenção, na frota, uma série de coisas. Durante a sessão, parlamentares da oposição reafirmaram a contrariedade do bloco ao projeto do Executivo. Eu não tenho, como advogado de trabalhadores que sempre fui, simpatias por PDV. Mas eu acredito que não, e já me manifestei na nossa TV Câmara, que não é possível que o governo não veja alternativa que não seja a privatização. Então, se há algum problema na Carris, o prefeito que nos chame e nós vamos juntos tratar de acertar isso. Deve ter maneiras, evidente que sim. Se tem um problema sério orçamentário, financeiro, enfim, vamos tratar disso, vamos cuidar disso, mas não privatizar. O líder do governo na Câmara afirmou que houve um acordo para que a matéria não seja votada, pelo menos nos próximos 10 dias. Se tivesse alguma proposta boa para apresentar, eles teriam apresentado, mas a única proposta, tanto da oposição quanto do sindicato, é postergar a decisão. E como o prefeito Melo já tem essa decisão tomada desde antes das eleições, ele falou antes, no primeiro, no segundo turno, que ia dar um jeito na Carris, que não tinha mais como o erário público sustentar esse prejuízo. E o prefeito Melo fez isso, mandou esse projeto para a Câmara de Vereadores. É questão de tempo. Nesta semana nós vamos cumprir com aquela promessa do prefeito de não votar nos próximos 10 dias e nós não faremos a votação nessa semana. Contrários à proposta de desestatização, trabalhadores vinculados ao setor prometem novas paralisações do sistema de transporte coletivo em Porto Alegre. A Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei do Legislativo que institui a Política Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. O objetivo é melhorar a gestão e o destino dos materiais, considerando o regramento estabelecido nas 3 esferas de governo. O projeto recebeu 26 votos favoráveis e 6 contrários.
O texto considera leis municipais, estaduais e federais para estabelecer uma regulamentação sobre os materiais rejeitados pela população da capital gaúcha. A proposta define etapas para o tratamento dos resíduos, desde a coleta até o descarte e a reciclagem do material. Sobre o gerenciamento, o projeto determina uma ordem de prioridade dos resíduos recicláveis. Conforme a matéria, a fabricação dos materiais precisa favorecer a reutilização das embalagens. O texto ainda prevê uma série de proibições, como o descarte dos resíduos sólidos em sistemas hídricos. Para o autor da proposta, o vereador Moisés Barbosa, o desenvolvimento sustentável é uma das premissas do projeto. Então, o nosso plano ele dialoga com as iniciativas do Poder Executivo, da logística reversa. Temos vereadores aqui debruçados nessas pautas de logística reversa, mas é necessário que tenha um plano municipal dizendo que tipos de resíduos existem na atualidade, como são tipificados, o que se faz com o resíduo A, o B, o C, o D, e também deixar claro o que o Poder Executivo pode fazer nesse sentido. Junto com a proposta, 5 emendas foram aprovadas. 2 delas também são de autoria do próprio Moisés Barbosa. Uma estabelece uma correção técnica ao projeto, a outra institui um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Uma das emendas, proposta pela parlamentar Cláudia Araújo, do PSD, garante o acordo entre o poder público e as associações de catadores que fazem a gestão dos materiais. Uma outra emenda de autoria do vereador Aldacir Olibone, do PT, determina que o Executivo deve garantir a distribuição dos rejeitos para as cooperativas de reciclagem. A última emenda aprovada, proposta pelo parlamentar Idenir Sequim, do MDB, trata da implantação de um sistema de tratamento para os resíduos orgânicos do município. O Dia Nacional do Corretor de Imóveis foi celebrado durante o período de comunicações na sessão plenária de segunda-feira. Comemorada em 27 de agosto, a data marca a regulamentação da profissão no Brasil. O proponente da homenagem, vereador Márcio Binzeli, também presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, destacou a importância dos profissionais para a construção civil do país. Fazendo a diferença, muitas vezes, na construção do sonho das famílias e das pessoas, qual seja a realização do sonho da casa própria. Me permito aqui fazer uma saudação especial ao Dr. Xavier, uma legenda do mercado imobiliário, ex-presidente do Conselho Federal, pai da Lei 6.530, colibri de ouro, que nos auxiliou sobremaneira na regimentação dos esforços necessários naquela oportunidade, para que nós pudéssemos, enfim, ter uma profissão regulamentada. O ex-presidente do Cresci-RS relembrou a luta dos corretores para a regulamentação e qualificação da profissão. Também salientou o quanto a área tem crescido no país. Conforme o segundo vice-presidente do Conselho Regional, atualmente são quase 31 mil corretores de imóveis no estado. Naor Lagoa disse que agora os profissionais podem ser peritos avaliadores e atuarem em processos relacionados ao patrimônio. Nós temos agora à disposição dos corretores de imóveis o curso de perito judicial. E este curso, o corretor de imóveis, ele se habilita a fazer o PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Através disso ele pode fazer o credenciamento dele no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. E através deste cadastro ele pode ser nomeado pelos juízes para participar diretamente das ações judiciais para dar o valor de mercado do patrimônio que eventualmente venha a ser requerido nos processos. Então o corretor de imóveis ele pode ir na sua comarca, nos fóruns, se cadastrar lá também e ser conduzido a participar desse processo. Diversos parlamentares parabenizaram os homenageados e destacaram a relevância da atividade para a população. A Câmara da Capital realizou sessão solene em comemoração à independência do Estado de Israel. A homenagem pelos 73 anos da independência foi proposta pela vereadora Fernanda Bart, do PRTB. A parlamentar salientou a inovação como uma das características marcantes do país. Presidente da Frente Parlamentar Brasil e Israel no Legislativo, a vereadora também enfatizou a troca de conhecimento e a potencialidade de negócios em áreas como tecnologia, saúde e cultura. O presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Sebastian Wattenburg, agradeceu a homenagem e lembrou os ataques sofridos pelas comunidades judaicas.
E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!